Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, em que o apóstolo Pedro ele fala a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da sua igreja. Esse assunto sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, ele é pouco pregado na igreja, mas é uma realidade. É um fato em que todo ser humano, quer acredite ou não, esse fato irá acontecer, porque a palavra de Deus, Jesus diz, passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, nós que somos do Senhor Jesus Cristo, nós que temos a nossa convicção em Deus, temos que viver sabendo que, primeiro, a nossa pátria não é aqui na terra, como diz as Escrituras, é no céu. E devemos estar atentos e esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, segundo Pedro, capítulo 3, no verso 8, o seguinte: há todavia uma coisa, amados, em que não deveis esquecer, de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vista que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A palavra de Deus mostra aqui com clareza que Jesus é aquele que voltará. O mesmo Jesus que os anjos disseram em Atos, capítulo 1, a partir do verso 8, quando diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A palavra de Deus tem várias referências dizendo a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós, como na parábola das 10 virgens, temos que estar atentos para não sermos pegos de surpresa. Mateus, capítulo 16, no verso 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus, quando a Bíblia foi escrita, ele deixou registrado no livro de Apocalipse, capítulo 22, no último capítulo da Bíblia, a respeito justamente da sua vinda. Apocalipse, capítulo 22, verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, temos que viver como se o dia de hoje fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que ser bom, nós temos que perdoar, nós temos que ter misericórdia, nós temos que amar os irmãos,
Por quê? Porque Jesus, ele foi claro. Ele não diz que dia ele virá. Mateus, capítulo 24, verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele nos deu a orientação de que o dia, a hora, ninguém absolutamente sabe. Mas ele deixou alguns sinais. Os sinais são, ele diz que terão terremotos, fomes. Nós nunca vimos a manifestação da natureza de uma forma tão forte como são nos dias de hoje. E ele também diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, não respeitam religião, são sem amor, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, impuros, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge desses. A Bíblia mostra aqui, meus amados, que nesses últimos dias, os homens são exatamente desse jeito. Nunca se viu tanta pedofilia, nunca se viu tanta imoralidade, filhos matando os pais. O mundo, como meu filhinho fala, pai, o mundo está perdido. E de fato, pelo fato do mundo estar perdido, devemos estar esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus voltará e nós temos que estar firmes em Deus para que não sejamos pegos de surpresa, como foi aquelas virgens que não eram prudentes. Que Deus nos abençoe e Maranata, vem, Senhor. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail. Nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe e um grande abraço. Lincoln Galvão.